Os fatos que desencadearam o início da Guerra do Contestado estão relacionados à aglomeração em torno de José Maria e às disputas políticas entre os coronéis e curitibanos e Campos Novos. Após a partida do séquito para Irani e o combate contra o Regimento de Segurança do Paraná, restaram aos sertanejos o desgosto pelos mortos, as armas abandonadas pelos soldados e a crença que José Maria iria ressuscitar. Iniciamos uma série de vídeos aqui no canal para falar sobre a Guerra do Contestado. Falei sobre o contexto geral, sobre os monges e qual a influência deles para o início desse conflito em 1912. Hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o terceiro monge do Contestado, o monge José Maria de Santo Agostinho, e como ele influencia para o início da Guerra do Contestado. Seja muito bem-vindo, esse é o Ensinar Tour. Então, como afirma Maurício Vinhas de Queiroz, no Messianismo e Conflito Social, foi um garimpo, isso que eu demorei pra achar. Ele vai colocar o seguinte: José Maria teria aparecido então em Campos Novos, no mesmo lugar que haveria dito que João Maria de Jesus teria reaparecido. Então ele teria reaparecido em Campos Novos e teriam atribuído, digamos, uma similaridade entre os dois nesse sentido. Ele seria um homem de cabelos brancos, compridos e barba espessa, com roupa simples e às vezes até descalço, como era na verdade bem comum entre a maioria dos caboclos. Tinha dentes escuros e tanto fumar cachimbo. Além disso, haviam sido atribuídos a ele 2 milagres. Isso é bem interessante. Ele teria ressuscitado uma mulher e teria curado a mulher do fazendeiro Francisco de Almeida, que já estava desenganado pelos médicos, ou seja, que não teria cura. Esses 2 milagres vão dar a notoriedade que o monge José Maria precisava. Vai fazer com que reúnam-se várias pessoas em volta dele. O curioso é que a mulher que ele teria ressuscitado, ela tinha uma doença chamada catalepsia. E no fim das contas resultou numa ressurreição feita pelo monge José Maria. E ele, por ter um profundo conhecimento de ervas, fez com que ele conseguisse curar a esposa do fazendeiro Francisco de Almeida, o que vai fazer com que o Francisco de Almeida se torne um aliado bem importante do monge nesse momento. Esse curandeiro é José Maria, muito semelhante ao profeta João Maria, que já tinha morrido. José Maria não era tanto um penitente, mas era mais um curandeiro profissional mesmo. Conhecia ervas e uma série de práticas de cura. O nome real do monge seria então Miguel Lucena de Boaventura. Ele seria um ex-soldado do exército com algum conhecimento ali de táticas militares, mas um profundo conhecedor de curas com o uso de ervas. Isso segundo o Maurício Vinhas e também segundo o Paulo Pinheiro Machado em Lideranças do Contestado. Além disso, diferente dos seus antecessores, ele gostava de estar próximo do povo, ou seja, ele não era um asceta, ele não era uma pessoa que se escondia, mas sim era um indivíduo que arrebanhava muitos seguidores. Nessa junção de pessoas, ele vai conseguir desenvolver, digamos assim, uma mística em cima dele, justamente por ser um curandeiro e por não cobrar pelos seus serviços. Segundo Nilson Tomé afirma em Os Iluminados, ele teria vindo para a região junto com os trabalhadores da Estrada de Ferro, mais ou menos ali entre 1909 e 1910 ele estaria na região, fazendo parte do corpo de segurança da Lamber por algum tempo. Então, como ele tinha conhecimentos militares, ele teria feito parte desse corpo de segurança. Paulo Pinheiro Machado ainda vai afirmar em Lideranças do Contestado que José Maria ele vai dividir opiniões. Na produção da sua obra, ele vai citar a entrevista que ele fez com uma das pessoas que ele reuniu ali para construir o livro dele. E ali ele vai falar que o João Maria, o segundo monge, teria previsto que ia chegar o falso profeta. Esse falso profeta viria com o chapéu adornado de fitas, que é uma característica que tem o José Maria. Ele tinha um chapéu de aguatirica que era adornado por fitas. Segundo a previsão que o monge teria feito, esse seria
momento que a revolta aconteceria. Aí, no caso, também ele ainda vai acrescentar que ele ia se apropriar do nome e da imagem de João Maria. E muitos diziam que José Maria se dizia irmão do monge João Maria. Ainda em Lideranças do Contestado, o autor vai dizer que também existiam pessoas que afirmavam que ele nunca disse ser irmão do seu antecessor, ou seja, ele não falava algo como meu irmão João Maria, mas como nosso irmão. João Maria seria aquela pessoa que inspiraria o movimento, o nosso irmão que disse anteriormente. E as pessoas que conviveram com ele corroboraram em seus depoimentos, né? Normalmente as pessoas que têm os seus descendentes, conviveram com o monge, falavam que ele era, na verdade, uma pessoa muito observadora. Ele nunca se apresentou como médico, a prática do curandeirismo ali era uma coisa que ele tinha do domínio das plantas e tudo mais. E além disso, essas acusações contínuas que tinham ao monge José Maria eram justamente para desmontar a sua imagem. Então existiam muitos grupos que não queriam que se mantivesse essa idolatria ao terceiro monge principalmente, sendo que João Maria já tinha construído toda aquela questão identitária, mas no fim das contas os três vão acabar sendo entendidos como essa entidade João Maria também. Uma coisa muito curiosa é que teriam associado ao José Maria casos de abuso sexual, ou seja, que ele teria se relacionado com crianças menores de idade. Porém, a gente pode perceber que na continuidade, por exemplo, no segundo Taquarussu vai ter o caso do menino Manuel. O Manuel era um menino que dizia sonhar com o monge, e o Manuel, ele teria então dito que em sonho o monge havia dito para ele que ele deveria dormir com duas meninas. Quando a população cabocla soube disso, eles destituíram o Manuel daquele momento, porque diz que ele perdeu a santidade dele justamente por ser corrompido. Então, creio eu que o monge teria sido reprovado e sido reprimido pelo povo se tivesse feito um pedido como esse. Porém, não se esvaziam as obras que falam mal do monge nesse sentido. Os primeiros relatos que são da escritura militar, lá da década de 20 mesmo, Demerval Peixoto é um que fala nesse sentido, que o monge seria um indivíduo que era um charlatão e que estava enganando as pessoas, pegando carona na onda do segundo monge do contestado, o monge João Maria de Jesus. Então, o José Maria, segundo consta no livro do Paulo Pira Machado e também alguma coisa no livro dos Iluminados, ele teria perambulado por Palmas, por Lages, teria passado pelas regiões do Paraná, até se estabelecer numa região ali de Campos Novos que é chamada de Espinilho. E justamente essas lideranças, conta-se que ali em julho de 1912, mais ou menos, 4 líderes de comunidades regionais, que eram Praxedes Gomes Damasceno, Francisco Paes e Farias, que eram do Taquarussu, região ali de Fraiburgo, aquele período era curitibanos, e Manuel Alves e Assunção Rocha e Eusébio Ferreira dos Santos, de São Sebastião das Perdizes, ou São Sebastião da Boa Vista, que teriam ido a Campos Novos convidar o monge José Maria para comparecer à chamada Festa de Bom Jesus, que ia acontecer no dia 6 de agosto. É justamente essa festa de Bom Jesus que vai aglutinar, que vai juntar os seguidores, e essas pessoas juntas vão se manter em volta da égide da figura do monge. José Maria vai, em agosto de 1912, para a comunidade de Taquarussu, no interior de Curitibanos, numa festa local, a festa de Bom Jesus. Ele é convidado pelos festeiros para aparecer na festa. A festa durava 4 dias, mas depois de passados os 4 dias, a festa não se desmobilizou, ela só foi aumentando o povoado de Taquarussu, porque aumentava o número de pessoas a procurar as curas de José Maria. Então, o que vai acontecer é que José Maria vai para essa festa e a festa não vai se desfazer. Ela vai permanecer, vai juntar pessoas doentes, desvalidos, pessoas que não têm para onde voltar. Justamente essas pessoas que foram expulsas das suas terras e também os trabalhadores da Lamber que haviam sido mandados embora. Se estabeleceu sob a figura dele e ali ele começou a viver uma forma comunitária, uma forma que depois vai ter uma característica mais acentuada quando chegar no segundo Taquarussu em 1913, que aí vão ter regras mais rígidas em cima dessa cultura que o monge cria, mas primeiro elas vão se juntar em volta do monge e vão viver junto com ele após a festa de Bom Jesus, ou seja, tudo que foi construído durante a festa vai se manter e eles vão continuar morando lá. Foi ali também que ele começou uma farmácia do povo. Nessa farmácia ele tratava os doentes, curava as pessoas com remédios e plantas e tudo mais, com esse uso de ervas, não cobrava absolutamente nada. Ele recebia dinheiro só de quem podia pagar, só para manter a farmácia. Segundo conta, então ele não cobrava nada das pessoas e só tinha aquilo para manutenção.
Então, justamente por estar estabelecido na região de Curitibanos, vai se associar a figura do monge José Maria ao conflito que existia entre dois coronéis da região, que era o Henriquinho Paes de Almeida e o Coronel Albuquerque. Os dois, eles tinham uma rivalidade, e o Coronel Henriquinho Paes de Almeida era conhecido como pai dos pobres. E aí ele vai começar, digamos, a pegar carona no prestígio do monge para conseguir acessar um ajuntamento de pessoas contra esse Coronel Albuquerque. Ferreira de Almeida, que foi a pessoa que hospedou ele lá na região de Campos Novos, lá no Espinilho, ele era um agregado, um parente ali do Henriquinho de Almeida. Isso vai fortalecer a aliança entre o monge e esse indivíduo. Para consolidar, para intensificar essa ideia de que ele queria pegar carona no prestígio do monge, o próprio Henriquinho teria passado a sua espada de coronel da Guarda Nacional para o monge, que seria então o líder de uma oposição contra o Coronel Albuquerque. No fim das contas, o Coronel Albuquerque começou a ouvir os boatos e acreditou neles. E aí, quando ele começou a acreditar nesses boatos, ele enviou um emissário para chamar o monge para ir falar com ele, para ir na presença dele. E aí, a resposta do monge é o que mais chama atenção. Quando o emissário fala que quer levar o monge para encontrar ele, o monge responde para ele que a distância entre ele e o coronel é a mesma. Ele podia ter vindo conversar com ele. E o coronel entendeu isso como uma resposta arrogante por parte do monge. O que foi, digamos, nesse sentido, um pretexto, então, para o coronel escrever uma carta para o governador Vidal Ramos, que era um aliado dele, pedindo a intervenção, então, nesses monarquistas do Taquarussu. O que vai acontecer? O Coronel Albuquerque vai exagerar na forma como ele descreveu os caboclos do contestado. Esse exagero vai ser o fomento para a imprensa de Florianópolis começar a falar mal desses caboclos, sendo transformados eles em fanáticos. Ainda por cima, tem a questão de que eles foram acusados de serem monarquistas. O que significa isso? Canudos, por exemplo, o movimento de Canudos em 1897 foi derrotado, foi destruído com a desculpa de ser um movimento monarquista, ou seja, queria derrubar a República Brasileira. Esse medo, aliás, que a monarquia retorne faz com que eles ajam de forma ofensiva, querendo atacar qualquer pessoa que fosse monarquista. Então, o que o Coronel Albuquerque fez? Ele informou constantemente o governador Vidal Ramos e os seus vizinhos de Campos Novos ali, o pessoal que governava Campos Novos, fazendo com que agilizasse o uso de forças catarinenses para reprimir então esses rebeldes. Segundo o Paulo Pinheiro, as referências monárquicas se desenham na visão religiosa da coisa. Eles têm aspectos que envolvem aquela santificação dos indivíduos que fazem parte da monarquia, mas que a ideia de uma monarquia mesmo organizada com o reinado e tudo mais, vem mesmo a partir do segundo Taquarussu em 1913. Como vai ser o conflito? Quais as consequências do ajuntamento de Cabu? Como a força do Paraná vai proceder? Irani foi um massacre? Isso e muito mais na segunda parte desse vídeo sobre o monge José Maria e a Batalha do Irani. Momento crucial que vai iniciar a Guerra do Contestado em 1912, no mês de outubro. Se inscreve no canal, ativa o sininho, acompanha as redes sociais e até a próxima.